Uma das ações mais prejudiciais que um senador já tomou na vida da democracia brasileira foi votar pela permanência do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Nunca nós tivemos alguém tão mole, tão covarde, tão incompetente para proteger os direitos constitucionais dos senadores. E o Senado é a única casa que tem a prerrogativa de impeachment ou investigar os ministros do STF. Eu digo isso porque hoje o Alexandre de Moraes tomou mais uma decisão onde ele humilha e cospe na cara do Rodrigo Pacheco, que com certeza vai agradecer por essa humilhação e essa saliva na sua testa. Um senador da República, o Marcos Duval, acabou de ter seu Instagram derrubado, e não só isso, acabou de ter um bloqueio judicial nas suas contas de 50 milhões de reais. E como eu tenho certeza que mais uma vez o senador Marcos Duval vai ser banido das redes sociais, eu vou fazer questão de ler para você aqui o texto que ele acabou de publicar. Isso aqui é extremamente grave, é um desrespeito ao Congresso, é um desrespeito ao Senado, ao povo brasileiro. Excelentíssimos senhores senadores e senhoras senadoras, venho a público expressar a gravidade da situação que estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de minhas contas pessoais. É fundamental destacar que tal quantia não existe e nunca existiu, sendo que havia apenas R$1.000 em minha conta, a qual, ainda assim, tenho como minhas dependentes, como declarado no imposto de renda, minha filha e as despesas vitais, como o plano de saúde da minha mãe, que enfrenta um tratamento contra um câncer. Essa decisão, além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal ou ao seu presidente, Rodrigo Pacheco. O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar. O bloqueio da verba indenizatória, que é fundamental para o exercício das minhas funções como senador da República, me impede de realizar as atividades inerentes ao meu mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional. Não posso sequer comprar uma passagem para exercer o meu mandato constitucional de representante do povo do Espírito Santo. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem 10 gerações seria possível pagar esse valor. Presidente Rodrigo Pacheco, o Senado Federal está sendo desmoralizado. Essa é mais uma prova de que o Brasil não é mais uma democracia plena, onde os poderes deveriam se respeitar mutuamente. As razões do ministro Alexandre de Moraes não apenas violam minha imunidade parlamentar, garantida pelo artigo 55 da Constituição, mas também censuram a minha atuação. Tudo que publiquei tem documentação comprobatória, e não posso aceitar que essas verdades sejam silenciadas por meio de medidas arbitrárias. Diante desse cenário, solicito a imediata intervenção da mesa do Senado Federal, bem como do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Não se trata apenas da defesa de um senador, mas da proteção do próprio Estado Democrático de Direito e da preservação das prerrogativas do Poder Legislativo. Estamos diante de uma situação que requer uma resposta enérgica e imediata, sob pena de sermos coniventes com o enfraquecimento das nossas instituições e da nossa democracia. E aí, só para você ter uma ideia, eu fui procurar o senador Marcos Duval no Instagram. Se você fizer uma procura no Instagram, para você ver que eu já comecei, vou clicar nele aqui, ó. Tá aparecendo aqui Marcos Duval, vou clicar no nome dele, a conta dele está retida. Recebemos uma ordem judicial para restringir esse conteúdo. Não analisamos em relação aos nossos públicos. Isso aqui tá falando que foi uma ordem judicial que derrubou mais uma vez o Instagram de um senador da República. Não só isso, um bloqueio judicial de 50 milhões de reais. Junto com a verba indenizatória, que é a verba que os deputados usam para poder ir para Brasília, para poder pagar o salário dos seus escritórios, para pagar o aluguel do escritório dele na sua base e contas do parlamento, do deputado, não é da pessoa, do deputado. Nos meses finais do Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Congresso e do Senado, mais uma vez ele é humilhado. Cara, eu nunca vi nenhum presidente ser tão humilhado quanto o Rodrigo Pacheco. E não faz nada. Eu não sei se ele já articulou ali um ministério,
o apoio do Lula para ele poder ser governador de Minas Gerais, mas saiba de uma coisa: o Brasil só é hoje visto por muitas pessoas do mundo como uma ditadura do judiciário porque a única pessoa que poderia fazer alguma coisa, que é o Rodrigo Pacheco, nada faz. Aceita tranquilamente tudo que está acontecendo. É uma vergonha isso. É uma pena que o senador Marcos Duval esteja passando por isso. 50 milhões de bloqueios. Gente, isso não existe. Isso é simplesmente surreal. 50 milhões. Nem empresa leva a multa dessa. Eu nunca fiquei sabendo de um indivíduo levar uma multa desse tamanho. Um bloqueio de 50 milhões de reais. E o coitado tinha R$1.000 na conta. Se fosse na conta do Lula, provavelmente ia encontrar esse dinheiro, porque ele tem. Tá tudo invertido no Brasil.